tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Esther, se você ainda não é inscrito, estamos aqui rumo #1000 inscritos. Se inscreva, venha fazer parte da família, já deixa aquele like, já deixa aquele gostei e simbora! Hoje vocês viram que é sobre esse livro aqui, ó. A Casa da Porta Vermelha, que a escritora é a Zoe Lilly. Ela é uma ministra, né, uma das líderes ali na igreja Zion Church. É um livro que eu posso dizer que é como meu manual agora, tá bom? Eu tenho a Bíblia e eu tenho mais alguns livros que eu utilizo como manual de quando eu estou ali precisando. Mas eu não sei se é por conta do processo que ela passou ser muito parecido com o processo que eu estou passando. Então tem livros que marcam a nossa vida. Eu geralmente faço reviews aqui, né? Eu já fiz alguns outros reviews de livros, inclusive eu fiz do Livre, Leve, Solta, eu fiz do Em Seus Passos, O Que Faria Jesus, entre outros livros. Mas pra mim é uma honra falar aqui desses livros, porque eu demonstro pra vocês o que eu aprendi, isso fixa melhor. É um livro que assim que você vê, você já pensa, uau, será que é uma ficção? Será que é um conto? Será o quê? Mas na verdade é narrando a história de processos que a Zoe ela passou. Eu geralmente gosto de pegar algumas frases, que eu deixo aqui, ó, bem numeradas, e aí eu vou falando um pouquinho a respeito sobre isso, para o vídeo não ficar tão longo, mas para você ter um pouquinho da essência do que é esse livro, se apaixonar e ir lá comprar e gostar. O que mais me preocupa é a falta de fome e sede por Deus. Se você não tem isso na sua vida, para que vale viver? A gente entende que Deus, Ele é o nosso Pai, é o nosso Deus, é o nosso Criador. Por que que a gente fica buscando recursos em outros lugares? E sente até aquela angústia, sabe? Só que a gente vai procurar em comida, a gente vai procurar na conversa de um amigo, a gente vai através das redes sociais, através de um filme, enfim, de ficar na solidão ali na cama. Mas a gente não procura a essência da vida, que é Deus. Ele é a nossa essência, Ele deu oxigênio, Ele deu o nosso respirar, Ele soprou nas narinas ali de Adão. E Ele deu a sustentação da vida. Orar a noite inteira para que Deus me desse a bênção de ter fome por Ele. A Zoe, ela vem, né, de uma família cristã, influente por conta da igreja. A igreja, ela só mudou o nome. Mas eu acho bonito, e quantas vezes nós não fazemos essa oração, e quantas a gente nunca fez essa oração. Tanto que quando eu li essa frase, eu falei assim, Deus, eu preciso fazer essa oração. Assim como a gente precisa de Jesus, né, pra trilhar esse caminho aqui na Terra e tentar fazer as coisas certas através do seu sacrifício ali na cruz, nós temos hoje a misericórdia, nós temos o dom da fé, que a gente consegue ali, ó, trilhar por esse caminho da cultura do reino. E tentar buscar ser um pouco mais parecido com Ele todos os dias. Mas quando a gente não tá conseguindo, quando a gente tá, sabe, tá mal, tá ruim, uma frieza espiritual, ou a gente nunca teve essa ânsia de buscar mais por Deus, só simplesmente aceitou a Cristo porque foi o impacto do momento, foi o emocional, ou foi por influência dos amigos ou da família. Você sabe que existe algo certo ali, mas você nunca se quis aprofundar mais. Gente, peça a Ele, peça a Ele, peça a Ele para que você tenha mais fome por Ele. Eu acho muito lindo que isso é humildade, você reconhecer que você é fraco, que você precisa de uma ajuda de alguém e a ajuda do Eterno. Outra parte. Sim, o nosso chamado anda de mãos dadas com a nossa identidade, mas ela tem pouco a ver com as nossas capacidades e habilidades e tudo a ver com o que Deus vê quando nos enxerga. Deus fez cada ser humano com um propósito, isso é uma coisa que nós cristãos já sabemos. Se você não é cristão, saiba, Deus tem um propósito na sua vida. Quantas pessoas hoje procuram o seu chamado? Quantos de nós estamos perdidos, querendo entender o porquê que está acontecendo isso, o quanto que nós precisamos mudar a nossa estação? E só que pra gente aprender um pouco mais sobre isso, nós precisamos ir para a Bíblia, porque nós precisamos entender a Deus. Entendendo a Deus, nós entendemos a nossa identidade. Entendendo a nossa identidade, nós entendemos o nosso chamado. Assim como ela mesma falou, Ele anda de mãos dadas com nossa identidade. Tem uma parte, ó, que eu rabisquei bastante, porque falou muito comigo. Esse livro eu li rápido, porque eu tipo assim, eu queria entender, sabe? Ele é muito bom, e aí eu não queria parar de ler ele.
como era o mesmo processo, então eu só queria entender. Deus nunca desperdiça nada na nossa vida. Pode parecer que estamos parados no tempo, que a nossa aflição nunca acaba, mas o dia da colheita sempre chegará. Mesmo assim, é essencial lembrarmos que o importante nunca é o ciclo terminado, e sim o que aprendemos na espera, o que tiramos de lição quando nada dá certo ou quando passamos por períodos de solidão e deserto. Todos nós passamos por esse período, né, na nossa vida, e os dias em que lutava contra mim mesma, ela fala aqui, contra os meus pensamentos e monstros em minha mente, foram os dias que aprendi a me esconder em Cristo. Eu acho bonito que a Zoe, durante esse processo, ela se apega a Deus. Muitas vezes nós nos distanciamos dele, porque nós achamos que ou nós estamos errados, ou que ele está errado, né? A gente fala isso mesmo. Deus, por quê? Você não é melhor nem pior que ninguém, gente. Nós não somos melhores ou piores que ninguém. Mas ela se agarrava a Deus, ela se apegava a Deus. Mesmo quando ela não sabia nada, ela levantava as mãos dela e adorava a Deus. Ela fala isso no livro. Então, aquela biblioteca não tinha apenas a minha poltrona preferida, mas em suas paredes ecoava todas as orações, dúvidas, canções e frustrações que eu esperava para Deus, Pai, e ele sempre me respondia com o seu jeito misterioso. Então, Deus, ele falava com ela através dessa forma. O livro, ele vai descrevendo nos capítulos como uma casa, e aí vai andando em cômodos, e cada cômodo tem a ver com uma parte da história dela, com algo vivenciado por ela. E ela fala, inclusive no final do livro, que todos nós temos uma casa, alguns com mais cômodos, outros com menos, algum com algumas coisas que lembrem mais uma temporada do que outras, mas todos nós temos uma casa. E é muito bonito a forma como ela descreve cada casa, cada parte que é importante. E nesse caso aqui, ela estava falando da biblioteca, onde ela vê os livros, onde ela vê ali, onde ela estudava, escrevia, né? E é muito, muito legal. Nós reconhecemos a sua presença em nossas vidas, menos respostas exigimos. A presença de Deus, ela é suficiente, a palavra de Deus fala sobre isso. Só em pensar que você era caído, através de um sacrifício, você hoje tem vida, você pode falar com o seu Criador. Até aquele dia eu não havia entendido de verdade o que significava Deus ser tudo para mim. Deus ser tudo não era daquele jeito que soava como: já que não tenho mais nada, vai isso aqui mesmo. Ele ser tudo era ele me satisfazer, sendo a minha motivação para acordar, trabalhar, sorrir, amar e viver. Ele é a pessoa mais importante que alguém pode conhecer. Porque tem um momento que a Zoe, ela fica, né, muito aflita. E ela vai falando: Deus, eu não tenho isso, Deus e aquilo, Deus e aquilo. E aí Deus vai responder ela, né: filha, agora eu posso ser tudo para você. Porque como ela não tinha nada, na verdade ela tinha tudo, que era ter a presença dele. E aí ela entendeu que viver é ter tudo pela presença dele nas nossas vidas. Eu poderia aqui mencionar muitas outras passagens para vocês sobre o livro, porque é muito, muito lindo esse livro. Cada parte dele é muito, muito importante, muito chocante. Tanto, quem sabe, eu posso fazer até uma parte 2 falando sobre mais algumas frases. Mas são 9 capítulos, e nesses 9 capítulos são os cômodos, onde ela vai descrevendo a biblioteca magnífica, encarando o vazio, descendo pro porão, a cozinha misteriosa, o gazebo de vidro, é muito bom, e o seu habitat, a porta vermelha, né? Enfim, que é um dos capítulos que eu acredito que você já saiba que está correlacionado a Jesus e o seu sacrifício. Mas esse livro de 172 páginas, ele foi um divisor de águas na minha vida, gente. Porque às vezes, como eu falei, eu sempre tenho que voltar a ler ele porque eu esqueço. Mas a parte que eu posso dizer que mais me tocou do livro foi essa questão do tudo. Que Deus, ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Não importa, sabe? Quando você não tem uma família, quando você não tem um trabalho, quando você não é aceito pela sociedade, quando não tem amigos, no caso, né? Quando você não se vê sozinha, mesmo assim, você tem tudo. Porque ter a presença de Deus é ter tudo. E entender isso é muito bom. Então, obrigada, Zoe,
por esse livro, né? O prefácio é do Dave Gibbons e aqui também tem algumas outras pessoas que falam um pouco, né? Que é o Rodolfo Abrantes, o Rick Pino, quer dizer, a doutora Neuza Ichioka, Dave Lago, Diane Roberts, que é a líder do FLOP, que é o Florianópolis Halls of Praise, e a Lind Conner-Kofer, que ela é líder de adoração americana. Então, é um livro muito lindo, muito profundo. Ele parece ser pequeno, mas ele é muito profundo. Então, é mais que nota 10 para esse livro aqui. Ele é muito bom. Leia ele e depois me conte aqui nos comentários. Presenteie alguém, ele é muito bom, ele é muito bom. Ele é da editora Quatro Ventos e sem palavras para descrever realmente esse livro. Um super beijo, fiquem com Deus.